O Lula é o nosso verdadeiro rei e o Bolsonaro é o usurpador. E eu cheguei a essa maravilhosa conclusão lendo este livrinho da época de 1500, O Príncipe de Maquiavel. E olha só algumas coisas que ele escreveu nesse livro. Veja bem, 500 anos atrás ele já tinha pensado, visto já tudo o que está acontecendo agora. Ele diz no livro dele que os principados, os reinados, no caso hoje em dia os países, eles são hereditários ou novos. Hereditários cujo o sangue senhorial ele é nobre há muito tempo. No nosso caso, nos últimos 20 e poucos anos, o PT seria o sangue nobre há muito tempo. Veja bem, já é o quarto mandato do PT nessas últimas décadas. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma quase 2, por causa do impeachment, e agora Lula 3. Então já vemos aí praticamente o quinto mandato do PT no poder, então podemos dizer que é um país com um sangue senhorial aí já bem forte de esquerda do PT. Avançando no livro, vemos aqui, ele diz que para preservar um principado hereditário, um estado hereditário, é bem mais simples do que um estado novo. Por quê? As pessoas elas são afeiçoadas à linhagem do seu príncipe, então as dificuldades são bem menores do que nos novos. E a gente vê isso perfeitamente, porque o povo já está acostumado ao PT, ao Lula e às suas ideias, os seus ideais. Então é por isso que por décadas eles estiveram no poder. Avançando aqui, ele diz também que se tal príncipe, no caso nosso maravilhoso presidente Lula, ele for dotado de ordinária capacidade, sempre se manterá no poder. E realmente, se você tiver uma habilidade medíocre aqui no Brasil, você consegue se manter no poder. É só você olhar que o cara nem mesmo tem uma faculdade, ele era um operário de fábrica e foi galgando no ramo político até chegar na presidência. A gente vê a Dilma, ela mal conseguia dar um discurso decente. Então, mesmo que você for bem mediano, você consegue se manter no poder. Aí ele continua: a menos que uma extraordinária e excessiva força dele venha a privá-lo. E o que significa isso? Se você fizer alguma merda muito grande, tipo a Dilma com as suas pedaladas fiscais, que vai arrancar você do poder, ou você seja destituído com um usurpador. Quem é o usurpador? Bolsonaro, PL. Ele foi o usurpador do PT. Entendam, eu estou vendo e analisando, não estou tomando um partido quanto a isso. O usurpador seria o Bolsonaro, dessa linhagem que seria o PT, o Lula e Dilma. Ele veio e usurpou o trono deles. Mas, aqui mesmo já está dito, como ele é amado e afeiçoado pelo povo, e o povo já está acostumado à linhagem do PT, eles acabam conseguindo recuperar o poder. Tá tudo escrito aqui no livro, não é coisa da minha cabeça. O cara já escreveu isso 500 anos atrás. Ele dá alguns exemplos aqui da época, e então ele conclui que o governante, no caso o Lula, ele acaba que tem o dever de entender que quando é essa linhagem hereditária, que é o PT, se você assume então sendo do PT, você deve procurar ser mais amado, que é o que ele adora ser. Ele é até nomeado como o pai dos pobres, que é a maioria do Brasil. Logo, se você é amado pelos pobres, a chance é gigantesca de você se manter no poder por muito tempo. E aqui é praticamente isso. Vamos para o próximo capítulo. Os principados mistos, os novos, que seria quando você é eleito pela primeira vez. Por exemplo, o Bolsonaro, nosso usurpador do trono do PT. Ele era o reinado dele, no caso o governo dele, pode ser considerado um principado novo, porque mudou tudo e
aí começa os problemas. No livro, ele já diz que um dos principais problemas já é essa natural dificuldade de governar um estado novo, um principado novo. Por quê? Os homens, com satisfação, eles mudam de senhor pensando melhorar. E o que foi isso? A galera pobre, a galera que era mais atrelada ao PT e gostava dele. Aí começou a não gostar mais, principalmente por causa da Dilma, que realmente estava complicada a situação no país. Pensando em melhorar, teve aquele problema, veio o Temer, aí então todo mundo começou a se desvincular do PT e tentar apoiar o Bolsonaro. Então, aqui, eles mudam de senhor pensando melhorar, e esta crença faz com que eles lancem mão de armas contra o senhor atual. O senhor atual seria a linhagem petista, e no caso as armas seriam o voto, o apoio popular. Mas, tá escrito tudo aqui no livro, ó. Eles se enganam, porque pela própria experiência percebem mais tarde ter piorado a situação. Veja bem, para esse pessoal que era ferrenho e apoiava o antigo governo, eles acabam percebendo que o novo governo não vai satisfazer eles como era que eles imaginavam que seriam satisfeitos. E já é de se imaginar, né? E vamos lá. E por que será que acontece isso? E ele continua. Isso faz com que o novo príncipe sempre precise ofender os novos súditos. E assim continua. E ele acaba tendo como inimigo todos aqueles que ofendeu com a ocupação daquele principado, e não pode manter como amigos os que te puseram ali, por não poder satisfazer pela forma porque tinham imaginado. E isso o que significa? É bem assim, um governante, para conseguir se eleger no poder, na propaganda política, ele inventa um monte de promessas. Só que a gente sabe que boa parte são promessas vazias, e quando ele assume o poder, acaba caindo a realidade no colo dele, que ele não vai poder cumprir nem mesmo a metade do que ele prometeu, e muitas vezes ele até já sabe disso. Então ele acaba ofendendo, que seria... Vamos ver. Vai ficar bem na cara do pessoal que era tudo mentira, e o pessoal vai entender que se deu mal e foi enganado. Nisso aí, o pessoal vai ficar revoltado e vai se tornar um inimigo dele. Uma das promessas de Bolsonaro era acabar com o PT, e no final não acabou com o PT. Ele acabou que soltou o seu arqui-inimigo Lula, que era o que o pessoal que apoiava ele não queria. Mas o Bolsonaro, que seria aqui o príncipe usurpador, ele também não pode aplicar corretivos violentos, uma vez que ele já está obrigado a essas pessoas. O que acontece? Como ele precisa do apoio dessas pessoas para uma possível reeleição ou evitar um impeachment, ele não pode demonizar essas pessoas, ele não pode manter elas à margem. Ele tem que meio que relevar e tentar deixar elas calmas. Auxílio emergencial e para os pobres, benefícios e emendas parlamentares para os governantes e dinheiro para os bancários. Vamos continuar. Aqui ele fala mais sobre isso. Dicas para o Bolsonaro que ele deveria ter seguido. Quando você conquista um principado, uma das medidas que você deve adotar é extinguir a linhagem do antigo príncipe. O que ele deveria ter feito? Eliminar jeito de dizer, evitar que eles conseguissem se manter no poder, demitir e não
colocar mais pessoas filiadas ao PT no poder, porque eles eram a oposição dele. Logo, já está escrito aqui, uma das primeiras medidas é extinguir a linhagem antiga, coisa que ele não fez. E, além disso, não alterar as suas leis nem os impostos. E o que seria isso? Bolsa Família. Ele só mudou o nome. Ele manteve as leis porque sabe que se tirasse ia se dar muito mal. É incrível, tá tudo escrito aqui, um livro de 500 anos atrás, ele já estava explicando como funciona o nosso Brasil, que parece mais uma monarquia, e como os presidentes, prefeitos, senadores devem agir para se manter no poder. E mesmo assim, os nossos ilustríssimos não têm essa capacidade, eles fazem um erro atrás de outro. E visto que já está escrito aqui mesmo, que mesmo se você tivesse uma habilidade ordinária, que nem o Lula, ele simplesmente discursa bem, ele já consegue se manter no poder, e nem isso o nosso usurpador foi capaz de fazer. Dá discurso, você não precisa nem falar a verdade, porque o povo, ele não quer a verdade, o povo, ele quer mentira. É a realidade, o povo quer falsa esperança, ele quer coisas que são impossíveis de se ter no momento, porque tudo segue um passo a passo. Então se você quer o impossível, você quer uma mentira, então só um mentiroso vai te agradar. É por isso que a gente vê a política do jeito que tá, nossos presidentes que vieram, nossos prefeitos, senadores, deputados, é exatamente isso que o povo quer, mentira. E quem é o pai da mentira? Não preciso nem te dizer. Continuando aqui no livro, quem se encontre à frente de uma província diferente deve se tornar chefe e defensor dos menos fortes, no caso, os pobres, tratando de enfraquecer os poderosos, no caso, os empresários, banqueiros, agronegócio e assim vai, para que, em hipótese alguma, aí penetre um forasteiro tão forte quanto ele. Aí já entraria o pessoal com poder político, seriam outros partidos ou pessoas de grande renome. Boa pergunta, né? No PT seria quem, talvez? Filiados ao PT seria o pessoal também, outras coligações. Nossa, só tem gente ruim agora, né? Não dá nem pra pensar em alguém forte pra assumir o governo agora. Pelo menos do lado da esquerda. Da direita eu até vejo alguns, tipo o Nicolas, mas eu acredito que pela idade ele ainda não possa. O outro seria o governador, o Tarcísio, um grande nome. Já do lado do PT eu não vejo ninguém. O que mais poderia lhe chegar perto, mas seria ridículo como presidente, seria o que foi tentou ser prefeito, o Boulos. Mas eu não vejo ele ganhando de jeito nenhum. Continuando. Tanto assim é que, em relação a estes, não se torna necessário grande trabalho para obter o seu apoio, pois logo todos eles voluntariamente formam um bloco com o seu estado conquistado. Apenas deve haver o cuidado de não permitir que eles assumam muito poder ou autoridade. É exatamente isso, tem que manter o pobre e dependente de você, porque se você dá autoridade, poder e inteligência para o pobre, ele vai entender que ele está sendo manipulado e vai te tirar do poder. Bom, esse pedaço aqui já deu. Vamos ver o que mais que o nosso maravilhoso livro nos reserva sobre a nossa monarquia brasileira. Esse pedaço aqui já deu. Acho que já se estendeu até demais já o vídeo. Eu vou encerrar por aqui sobre a nossa maravilhosa monarquia. E vendo esses 3 capítulos sobre o que a gente conversou, é muito importante você estudar e entender o mínimo de política, de... Vou pegar um gole d'água. É importante você estudar e entender pelo menos o mínimo básico de política, de economia e principalmente entender as motivações. Porque é o seguinte, as pessoas, todas as ações que elas tomarem lá no poder, os políticos,
raramente, ou praticamente nunca vai ser tipo um Jesus fazendo algo altruísta. Vai ser porque aquilo vai dar algum benefício para o político. Então, se você vai escolher um político, você tem que entender as motivações, o que ele vai fazer e o que vai beneficiar ele. Porque se estiver alinhado com os seus objetivos, isso vai ser bom para você. E como eu já disse em vídeos anteriores, tomar cuidado com as mentiras e o mau caratismo, porque se ele estiver prometendo coisas impossíveis, é uma mentira. Então, você deve começar a aprender pelo menos o básico de política, de economia, para não ser enganado e manipulado pelos políticos. Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou trazer mais capítulos do livro O Príncipe de Maquiavel, que conta muito bem como funciona a nossa monarquia maravilhosa do Brasil e sobre o nosso maravilhoso rei, príncipe, governante, imperador Lula e o nosso usurpador do trono Bolsonaro.